Bom, então a gente está retornando agora no palco Netuno. Vamos ter a apresentação do Daniel, que é do Observatório Nacional, lá no Rio de Janeiro. Ele vai se apresentar melhor, explicar direitinho o que o Observatório Nacional faz. Mas só para adiantar, eles mantêm o padrão da hora legal brasileira, né, e contribuem para o padrão do horário mundial, do UTC. E do Alexandre Arano. O Alexandre Arano é da equipe lá do Cetro, no NIC-BR, é uma das pessoas que ajuda a tocar o NTP-BR, que é uma forma de distribuir a hora via internet. Então, eles vão, o Daniel vai contar um pouquinho da história do tempo, a história das escalas do tempo, como que funcionam, quais são, e o que é esse tal desse Leap Second. Esse ano a gente vai ter um segundo a mais no final de julho. E das duas últimas vezes que isso aconteceu, deu problemas. Daí o Alexandre vai falar um pouquinho sobre por que aconteceram esses problemas e o que a gente pode esperar, por que os computadores são tão sensíveis a essa questão do tempo, a ponto de dar um problema, travar, quando acontece alguma coisa assim. Então, Daniel, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à empresa NIC-BR que fez esse convite ao Observatório para poder dividir essa apresentação com o Alexandre. E eu vou falar um pouquinho do tempo, escalas de tempo e do Leap Second. Então aí eu coloquei esse título, que é um título bem sugestivo, Tempos e Tempos, relacionadas às escalas de tempo, e Leap Second. O Leap Second, eu vou explicar que no caso é esse segundo a mais, ou segundo intercalado. Então, para iniciar a palestra, para falar de tempo, o Observatório Nacional, ele possui em suas instalações o Laboratório Primário de Tempo e Frequência. Então, no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional, se faz o trabalho de garantia do tempo, disseminação da hora e a rastreabilidade desses padrões. Então, ele é responsável por gerar, manter e disseminar a hora legal em todo o território nacional. No caso, a hora legal é relacionada ao UTC, que é a hora mundial, que eu vou explicar mais à frente. Ele é um laboratório designado pelo Inmetro, e o Inmetro ele é o órgão máximo de metrologia do país. E ele designou o Observatório Nacional como um laboratório para realizar a grandeza a tempo e disseminar essa grandeza. O Observatório Nacional possui 3 áreas de interesse, grandes áreas, que são astronomia, geofísica e, no caso, a metrologia de tempo e frequência, que eu trabalho e que é responsável pela hora e pelo tempo. Então, para falar de tempo, eu coloquei uma figura um pouco filosófica, porque o tempo é uma questão filosófica. Então, geralmente, se resolve com um profissional no divã, porque nós determinamos o que nós vamos ver à frente, intervalo de tempo. Não determinamos o tempo, então é intervalo de tempo. Então, o tempo é uma questão filosófica. Então, segundo Santo Agostinho, que foi teólogo no século V, ele sabia muito bem o que era o tempo, até que alguém lhe perguntasse. Porque é muito difícil, naquela época, você poder definir o que era o tempo. Você tem intervalo de tempo, mas definir o que vem a ser o tempo. Ele está presente, ele nos acompanha a todo momento, mas você não consegue defini-lo, ele não é uma grandeza materializada. Então, falando do tempo, qual é o tempo? Então, tempo segundo, quem é responsável é o Observatório Nacional. Clima-tempo é o INPE, que é responsável pelos dados meteorológicos, no caso, dados climáticos. Na verdade, eu coloquei esse parêntese porque geralmente tem muita confusão. Quando você relaciona tempo
você fala trabalho com tempo. Geralmente nós relacionamos o tempo ao clima. Mas o trabalho do Observatório Nacional, no caso, é o tempo relacionado a dados cronológicos. No caso, dado de tempo e escala de tempo. Então, conceitos básicos da grandeza-tempo seria realizamos a medição de intervalo de tempo, porque não conseguimos medir, na verdade, com uma fita a grandeza metro, não conseguimos medir com a grandeza massa, que é o quilograma, não conseguimos aprisionar o tempo, então seria uma grandeza existente, mas abstrata. Então não consigo aprisionar, medir com uma fita, nem relacioná-lo a uma unidade de massa. Por exemplo, eu não posso ter 1 kg de hora, não é? Nem 1 metro de segundos. Então não tem como fazer essas correlações. Então, basicamente, a história do tempo, relacionado à cronologia, relógios, ela se dá desde a antiguidade, dos relógios de sol, passando pelos relógios de água, areia, o pêndulo, que foi o marco, no caso Galileu, relógios mecânicos, John Harrison, que foi também um marco na história do tempo e dos relógios, porque ele conseguiu contribuir com a determinação da longitude. Até vou colocar mais à frente no slide. E aí, a partir desse momento, aí você tem os relógios de quartzo, rubídio e os atuais padrões, que nós determinamos a hora com os padrões de Césio, 133. Então, vou passar só uns slides para vocês terem uma ideia. Então, basicamente, essa é uma figura de um relógio de sol. Seria um bastão hindu, aproximadamente 3.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo. No caso, as engrenagens de Arquimedes. Aí você pode perguntar, o que teria a ver com cronologia e com tempo essa contribuição de Arquimedes? Então, nós temos o pêndulo de Galileu também. E, no caso do ano de 1650, Christian Huygens, ele utilizou, no caso, o que Arquimedes tinha desenvolvido, utilizou o pêndulo de Galileu e ele desenvolveu alguns relógios a pêndulo. Então, ele utilizou esses mecanismos. Quer dizer, durante a ciência, certos marcos da história, pessoas desenvolvem certos dispositivos, equipamentos que são utilizados na sua época e épocas bem à frente. No caso, esses dispositivos desenvolvidos por Arquimedes foram utilizados também em 1650 no desenvolvimento de relógios com maior precisão. John Harrison, que seria o marco histórico, seria o prêmio da longitude, que ele desenvolveu relógios para a navegação, para contribuir com a determinação da longitude. Santos Dumont eu coloquei para fazer alguma referência. Ele não foi a pessoa que inventou o relógio de pulso, mas ele contribuiu com o relógio de pulso desse modelo quadrado. Então, em 1904, ele, em parceria com a empresa Cartier, no caso a empresa Cartier fez uma homenagem a Santos Dumont, e eles desenvolveram esse relógio. Então, essa invenção se dá crédito a Santos Dumont. Pois bem, a história. Greenwich Mean Time, que seria o GMT, antigo GMT, hoje nós temos a denominação de tempo mundial, que é o UTC. Esse marco de 1912, 16 países, inclusive o Brasil, se reuniram em Paris para discutir a unificação da hora.
Então, 1912 foi um marco histórico em relação à hora. Essa reunião em Paris para discutir e fazer todos os ajustes acerca de uma unificação em relação à padronização da hora mundial. 1919, o que ocorreu? O início do funcionamento do Bureau Internacional da Hora e um esforço internacional para iniciar a padronização da hora mundial. 1945 também foi um marco histórico, por quê? Isidore Rabi, físico da Universidade de Colômbia, ele seria como um pai dos relógios atômicos. Por quê? Ele propôs um relógio utilizando técnica de ressonância de feixe atômico, que hoje é utilizado nos padrões atômicos atuais, no caso, o padrão de Césio que nós utilizamos. Em 1949, o NIST, que é o Laboratório Padrão Americano, antigo NBS, desenvolveu o primeiro relógio atômico utilizando as técnicas de Rabi. Então, em 1945, Rabi propôs esse relógio atômico, esse padrão, e em 1949 o NIST desenvolveu esse padrão. 1958 também é uma data importante, por quê? Em 1958, você tem um marco que o T, que seria o tempo universal, ele é igual, menos o tempo atômico internacional, TAI, ele é igual, ou, se você fazendo a diferença, esse tempo é igual a zero. Então, ali seria um ponto de partida. Eu igualei o tempo universal com o tempo atômico internacional. Então, seria o ponto de partida do o tempo universal e do tempo atômico internacional. Tudo bem. Em 1967, também é outro marco histórico. Por quê? Em 1967, em uma reunião do BIPM, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, foi adotada a terceira definição do segundo, eu ainda vou mostrar mais à frente. E, no caso, essa definição, ela se dá até os dias de hoje. Então, nós temos a definição do segundo com um átomo de Césio 133. E essa definição, nós temos ela até hoje. 1970 também foi um marco histórico. Pela 14ª Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, o início da adoção do tempo universal coordenado, UTC, hoje o tempo mundial. E no Brasil, o marco histórico é que o Brasil adquiriu o primeiro padrão a feixes de Césio. Então, o Observatório Nacional adquiriu esse padrão atômico em 1970. 1972 é a data de referência do leap second, ou segundo intercalado. Então, a partir de 1972, foi o ponto de partida para a adoção do segundo intercalado. Ou seja, esse segundo a mais que eu vou explicar um pouco mais à frente qual é o motivo. Tudo bem. 2001 também foi um marco histórico. Por quê? Hidetoshi Katori, ele é um professor da Universidade de Tóquio, ele fez a proposta de um novo tipo de padrão de tempo óptico, utilizando o elemento químico estrôncio 88. Hoje, os laboratórios no mundo têm procurado desenvolver novos padrões e recomendar uma nova definição para o segundo. E o ponto de partida foi essa proposta desse professor da Universidade de Tóquio no ano de 2001. Então, as definições do segundo, a primeira definição seria chamado segundo solar, ou dia solar médio, que seria uma razão de 1 sobre 86.400 segundos
86.400 segundos, na verdade, é a quantidade de segundos que nós temos em 24 horas, em um dia. Então, essa foi a primeira definição do segundo. A segunda definição do segundo foi o conceito do tempo das efemérides. As efemérides são a determinação do tempo através dos astros. Então, a definição do segundo é a fração de 1 sobre a quantidade de segundos que você tem em um ano tropical, que seria aquele número, 3,16 vezes 10 a 7 segundos e todas aquelas casas decimais. E no caso, é a quantidade de dias que você tem em um ano tropical. A terceira e atual definição do segundo, no caso, que persiste até hoje, é a definição da transição hiperfina do átomo de Césio-133. Então, você tem, o segundo é a duração de 9, 192, 631, 770 ciclos do átomo, do período de radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio. Então, na verdade, esse número, ele corresponde a como se fosse um CPF desse átomo de Césio. Esse tipo de padrão de átomo utilizando átomo de Césio 133 é chamado feixe térmico, porque você utiliza micro-ondas para excitar o átomo e quando ele retorna ao estado de repouso, ele emite energia com essa frequência característica. Tudo bem. As escalas de tempo e fusos horários, o que nós temos? O GMT igual ao TC, que no caso é o tempo universal coordenado. Nós temos 24 fusos de 15 graus. O fuso zero fica em Greenwich, na Inglaterra. E ali tem as definições. Então, aí você tem o mapa mundial, você tem o meridiano de Greenwich e tem à esquerda menos o TC e à direita mais o TC. No caso, o nosso fuso é -3, mas devido ao horário de verão, nós fomos deslocados para o fuso de -2. Então, em relação às escalas de tempo, o que nós temos? O T é a definição de tempo universal. O T0 é o dia solar médio. O T1, que no caso, esse 1T1, ele é relacionado ao que nós vamos falar mais à frente, que é o leap second. E ele é corrigido, na verdade, o dia solar médio corrigido quanto ao movimento dos polos. E o T2, corrigido empiricamente para variações anuais e semianuais da rotação da Terra. Falando ainda de escala de tempo, o que nós temos? O tempo universal coordenado, ele na verdade é um conjunto de laboratórios coordenado pelo BIPM, e esses laboratórios possuem padrões, relógios. Eles geram a sua escala de tempo local e eles contribuem para a escala de tempo mundial. No caso, como vocês podem ver ali, o TC-UNRJ é a escala de tempo brasileira, que é gerada no Observatório Nacional. Tempo atômico é o tempo gerado pelos padrões atômicos. O que nós vamos ver à frente, que o tempo atômico ele é um tempo sequencial. Então, ele é um tempo ininterrupto. O UTC, que é o tempo universal coordenado, ele será corrigido para o leap second. E ele corresponde à rotação da Terra, o dia solar médio, o T1. Então, aqui nós temos uma foto dos padrões de sede que nós temos lá no Observatório Nacional, os equipamentos que geram a escala de tempo.
Esse equipamento também é um padrão de hidrogênio, que também faz parte dessa escala de tempo. E o Observatório Nacional possui 7 padrões de Césio 133 e 2 mesas de hidrogênio. E com isso nós conseguimos materializar essa escala chamada UTC-ONRJ. Eu coloquei só esse gráfico ilustrativo, né? Porque esse gráfico ele corresponde à escala de tempo UTC rápido, que também é uma escala de tempo que é gerenciada pelo BIPM, que o Brasil participa também. Era um experimento em 2013 e hoje é uma escala de tempo. Eu não sei se tem como vocês verem, a linha azul clara, você tem o comportamento da escala brasileira, que está muito próximo da maioria das escalas. Na verdade, só coloquei ali ilustrativo, para vocês terem uma ideia do que vem a ser uma escala de tempo. Na verdade, é uma linha de tempo onde cada país apresenta os seus resultados. E o gráfico ele tem uma faixa de 20 até menos 80 nanosegundo, parte por bilhão. Então, o Brasil ele fornece, no caso o TC-ONRJ, ele garante na faixa de nanosegundo, essa escala de tempo. Atualmente, em torno de mais ou menos 5 nanosegundos. Tudo bem. O que vem a ser o leap second, ou segundo intercalado, que no caso é essa adição de 1 segundo no tempo mundial. Ele é a diferença entre o dia solar médio e a escala UTC, que é a escala mundial. Por quê? O segundo intercalado ele deve ser adicionado para reduzir essa diferença. Tudo bem. Qual a diferença? Você tem o tempo dos relógios atômicos e o tempo de rotação da Terra. O tempo dos relógios atômicos, ele é sequencial, ininterrupto, e ele tem uma pequena deriva. A rotação da Terra, ela sofre variações devido a vários fatores. Por exemplo, efeitos gravitacionais, terremotos, erupções vulcânicas, precipitações, derretimento das calotas polares. Na verdade, são vários efeitos que ocorrem no planeta que fazem com que você tenha grandes deslocamentos de massa, e esses grandes deslocamentos de massa geram uma variação na velocidade de rotação da Terra. Aí, o que seria alguma coisa aproximada? Quando você tem um conjunto de balanceamento de roda, você coloca numa máquina de balanceamento, o que se verifica é deslocamento de massa e você corrige, no caso, com um peso na posição inversa. Só que a Terra, como ela tem uma massa de aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilos, então ficaria tecnicamente impossível fazer qualquer ajuste. Então, o que se faz é monitorar essa rotação que é influenciada por todos esses fatores. Tudo bem. Então, o leap second, como eu havia falado anteriormente, ele tem uma data de referência, 1972. Até hoje, foram acrescentados 25 segundos no tempo mundial. Por quê? Esse tempo que foi adicionado é a diferença entre o dia solar médio e a escala de tempo UTC, que é baseada nos padrões atômicos. Então, o UTC é baseado nos padrões atômicos que têm um pequeno desvio. O T1 é baseado na rotação da Terra. O que acontece? Quando esse valor ele chega próximo de 0,9 segundos, deixa eu ver aqui. Ainda não coloquei. Na verdade, a instituição chamada IRS, que é o Sistema Internacional de Monitoramento de Rotação da Terra, ele propõe um ajuste de leap second. Esse ajuste ele é feito em conjunto com o Bureau Internacional de Pesos e Medidas.
Então aqui eu coloquei uma linha do tempo, 1958 a 1972, foi estimado um tempo de 10 segundos para o leap seconds. Esse valor é fixo. A partir de 1972, esse tempo começou a ser monitorado. Então, de tempos em tempos, quando a diferença entre o dia solar médio e o tempo universal coordenado chega próximo de 0,9 segundos, é recomendado o acréscimo de 1 segundo, que no caso vai ser realizado no dia 30 de junho de 2015. Então, até hoje nós temos 25 segundos. Após o dia 30, no caso dia 1º de julho, nós vamos ter 26 segundos e o total de 36 segundos de atraso. Então, é basicamente a operação que vai ser feita. Ali você tem o display do equipamento. Então, você tem a contagem normal dos segundos, 58, 59. E você programa o equipamento para ele gerar os 60 segundos. Então, ao invés de ele pular direto para o 0 e recomeçar a contagem, na verdade, ele conta 60, que seria 61 segundos. E ele acrescenta esse segundo no tempo. E aí você continua com o seu tempo normal. Então, todos os laboratórios no mundo, no dia 30, terão que realizar essa operação. Aqui, observatório, todos os laboratórios, França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, vão ter que realizar essa operação de maneira sincronizada. Então, a instituição responsável em monitorar a rotação da Terra e recomendar os ajustes é chamada Serviço Internacional de Sistemas de Referência de Rotação da Terra, o IRS. Ele, em conjunto com o BIPM, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, responsável pela metrologia mundial, eles recomendam aos laboratórios que seja feito esse ajuste de 1 segundo nesse tempo. Então, aqui eu vou apresentar algumas curiosidades. O Observatório Nacional, ele tem 188 anos de história. Há 102 anos gera a hora legal. Esse ano completa 102 anos gerando a hora legal brasileira. São 27 anos de participação na geração da escala UTC, na escala tempo atômico universal coordenado. É o 16º laboratório no mundo que possui uma escala de tempo atômico internacional. E o UTC-ONRJ, que no caso é a hora legal, ele é gerado na faixa do nanosegundo, então parte por bilhão. Hoje em torno de mais ou menos 5 nanosegundos. Ali eu coloquei algumas perguntas filosóficas, na verdade só para pensar. São umas perguntas. O tempo tem idade? E o tempo nasceu junto com o universo no Big Bang? Na verdade são perguntas absurdas, mas na verdade isso gera só para estimular o raciocínio, porque como o tempo é uma grandeza que você define a partir do intervalo de tempo, então o que seria na verdade o tempo? Obrigado. Som. Oi. Então, as perguntas que... Caso vocês tenham perguntas para o Daniel, terminando a minha apresentação, a gente abre para perguntas em conjunto, tudo bem? Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas questões mais teóricas das escalas de tempos e tudo mais, vou pedir para que guardem um pouco a pergunta para fazerem ao Daniel no final da sessão, tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre Carano, eu sou da equipe do NTPBR e daí
primeiro a gente viu, né, com o Daniel, do Observatório Nacional, como que seria a questão da definição de escalas do tempo. Né? Então, tem toda essa questão do histórico do tempo, como que funciona, né, o laboratório meteorológico em relação à definição da hora legal brasileira e como que é contribuído para tempo coordenado universal. Então, a minha parte é apresentar como que isso vem afetar a questão dos sistemas computacionais. Então, o que acontece é que, se a gente parar para pensar como que os sistemas computacionais funcionam, eles dependem cegamente da informação de tempo. Né? Então, para cada transação, para cada criação ou modificação de dados, sempre são gerados metadados relacionados a quando que essa informação ocorreu. Então, o sistema ele não vai perguntar se o tempo está correto, ele vai usar o tempo que foi fornecido, né, no dispositivo e acreditar cegamente que aquela lá é uma informação correta. Só que acontece que a gente está numa situação atualmente que os dispositivos eles não estão mais isolados e a gente tem conjuntos de dispositivos que se comunicam através de redes. Então, os dispositivos não estando isolados, a gente também tem a questão de ter incoerência na informação do tempo em transações que ocorrem entre dispositivos diferentes, ou até mesmo dentro de um único dispositivo. Então, para a gente tentar responder a esse problema da incoerência dos relógios entre os dispositivos computacionais, né, servidores, celulares, roteadores no caminho, então existe, né, um mecanismo que visa dar uma coerência entre os relógios dos equipamentos de rede. Então a gente vai falar sobre isso logo mais. Então a gente tem algumas premissas aqui que são bastante básicas em relação ao tempo do ponto de vista de um sistema, né? Então, a gente parte do pressuposto que o tempo ele tem a monotonicidade, ou seja, o tempo ele sempre avança. Não tem como um sistema ele simplesmente voltar ao tempo. O que acontece é que esse seria o andamento usual do tempo, né, do deslocamento. Ele realmente só avançar. Mas a gente sabe que tem muitos sistemas que não estão preparados com a modificação arbitrária do horário. Então, quando a gente fala sobre sistemas computacionais, tem que verificar também se o sistema se ele prevê a questão de um usuário arbitrariamente voltar ao tempo de um dispositivo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Além disso, a gente tem outras informações de tempo, como, por exemplo, a questão da exatidão, né, de o quanto que o relógio do dispositivo ele está próximo de um outro relógio. Então, por que a gente fala sobre a questão de exatidão? A gente fala sobre a questão justamente sobre como que você vai comparar dois relógios diferentes. Então, supondo que a gente tenha um relógio ideal, o melhor seria que um dispositivo real tivesse configurado com o tempo correto ideal. Mas a gente sabe que isso é um pouco complicado de mensurar, né? E, além do mais, quando a gente fala sobre relógios, tem que contar também sobre a questão de precisão, resolução e granularidade. O que viria a ser isso? Né? Depende de o quão preciso que o sistema registre o tempo. Então, se você tem um sistema que ele mede o tempo muito bem, então ele vai ter um menor intervalo de tempo que o relógio consegue medir. Ou seja, né, teria medições em torno de nanosegundos, picosegundos ou até menores. Mas a gente sabe que para desenvolver esse tipo de sistema, que tem uma precisão muito grande, né? Ou seja, a precisão é grande, né? Então a escala de tempo que é utilizado seria muito pequeno, precisaria ter dispositivos que são muito caros. E se a gente parar para pensar nos dispositivos usuais que a gente tem no nosso dia a dia, não compensa as indústrias investirem para ter esse tipo de uso de relógio, né? Então, o que acontece é que os dispositivos computacionais, eles têm a medição do tempo um tanto quanto impreciso, né? Então, geralmente, é algo em torno de milissegundos. Dependendo do tipo de sistema que você usa, milissegundo ainda tem uma chance de erro muito grande. Mas, para o nosso dia a dia, milissegundo até que é
aceitável, né? Então, para a gente falar sobre como que a gente consegue fazer a sincronização de relógios entre dispositivos de uma mesma rede, a gente tem o chamado protocolo NTP. O protocolo NTP ele vem a resolver o problema de manter a coerência da informação do tempo nos relógios dos dispositivos computacionais. Então, o NTP ele é o protocolo de ajuste de tempo via rede. Então, como assim ajuste de tempo? Quando a gente fala sobre ajuste de tempo de relógios, a gente tem duas características. Bom, a mais simples da gente entender é a questão da sincronização de relógios. O que viria a ser a sincronização de relógios? A sincronização de relógios eu estou com um determinado dispositivo. Eu vou lá, confiro numa fonte confiável de tempo e eu coloco, agora são 23 horas, 0 minutos, 0 segundos. Então, eu sincronizei o relógio. Mas o que me garante que o relógio está sincronizado e ele vai permanecer sincronizado daqui a 10 minutos? Então, como eu havia dito anteriormente, os relógios dos dispositivos computacionais, eles, para terem uma precisão muito grande, seria muito custoso. Então, a maioria dos dispositivos computacionais, eles não têm uma alta precisão. Então, o que acontece é que daqui a 10 minutos, esse dispositivo ele pode não estar registrando exatamente os 600 segundos passados. Ele pode estar um pouco defasado dos 10 minutos ideais. Então, além da questão da sincronização de relógio, que seria o horário correto no momento correto, a gente também tem a questão da sintonização do relógio. Então, a gente tem lá o relógio, qual que é a frequência ideal dele? Ele ter 1 Hz, né, que seria a mudança do segundo dele seria a cada segundo. É um pouco filosófico isso, mas seria essa. Né? O relógio ideal ele tem a frequência de 1 Hz, né, 1 segundo por segundo. Só que o relógio real ele difere um pouco de 1 Hz. Então ele pode estar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Então o NTP ele visa um serviço, um daemon que deveria correr em background, né, no sistema computacional, em que ele, além de fazer a sincronização do relógio, né, você ter várias fontes de horários confiáveis para determinar qual que seria a hora correta, ele também faz ajustes da frequência. Então, é um daemon que ele tem que ficar continuamente rodando no sistema computacional para garantir que 1 segundo passado no seu dispositivo realmente seja 1 segundo. Então, para isso, a gente para pensar. Puxa, tudo bem. Então, o NTP, novamente, né, pela definição, ele é o protocolo de ajuste de tempo via rede. Então, partindo desse pressuposto que é via rede, a gente tem vários dispositivos que fornecem a informação da hora. Então, a gente para pensar, quantas fontes de informação da hora seria o mínimo necessário para a gente considerar uma informação como confiável? A gente para pensar, bom, tem a informação de tempo. Então, se a gente pega e tem uma única fonte de tempo, o que isso seria? A gente procura num servidor de tempo e obtém a informação do horário. Aquele horário, se só tiver uma única fonte de tempo, a gente vai ter que confiar cegamente nessa informação, porque a gente não tem com o que comparar. A gente vê lá, poxa, eu recebi uma única informação de tempo, eu não tenho com o que comparar, então muito provavelmente aquele deve ser o horário correto. Então, uma fonte de tempo, ele não é uma quantidade de fontes suficientes para determinar se o horário é o horário ideal. Então, a gente estende um pouco mais essa pergunta. E se a gente tiver duas fontes de tempos diferentes, será que é o suficiente para determinar qual seria o horário correto? Eu recebi de um determinado servidor de tempo e daí eu tenho um segundo servidor de tempo. Entre essas duas informações, qual que estaria mais correta? É meio difícil a gente falar, não, a gente sabe que o servidor A está mais correto que o servidor B. Por quê? O que te garante essa informação? Então, um servidor de tempo, você tem que confiar cegamente na informação. 2 servidores de tempo, você não tem como garantir qual está correto. Então, quando a gente fala sobre o NTP, a gente tem que falar da configuração de 3 ou mais servidores de tempo. Por quê?
Porque se a gente pegar com o caso mínimo, né, 3 servidores de tempo, então a gente tem 3 fontes de tempos diferentes, e a partir dessas 3 fontes de tempo, a gente aplica o algoritmo de clusterização. Então, com pelo menos 3 fontes de tempo, eu consigo determinar 2 que estão mais próximos e utilizar a média desses 2 tempos como o tempo ideal. Então, a ideia do NTP é, quanto mais fontes de tempos você tiver, melhor vai ser o critério de seleção do algoritmo do tempo que você vai configurar no relógio. Então, o NTP, para ele funcionar devidamente, ele tem que ter pelo menos 3 fontes de tempo. Mas, como a gente vai apresentar mais para frente, a nossa recomendação é configurar 8 servidores de NTP, que são do sistema do NTP-BR. Logo mais eu apresento, né? Aqui eu estou comentando mais sobre o protocolo geral do NTP. Então, qual que é o principal motivo do uso do NTP? Tudo bem, a gente sabe que os sistemas computacionais eles são muito suscetíveis, muito sensíveis à questão da informação de tempo, porque eles são registrados para cada modificação de informação, a gente tem um metadado associado, né, dizendo quando que essa mudança ocorreu. Então, só que acontece que os dispositivos eles não estão mais isolados. Você não tem um único dispositivo e vai utilizar somente ele. Não. Agora a gente tem vários servidores, vários roteadores no caminho, e a gente, muitas vezes, tem diversos dispositivos que a gente quer fazer a análise dos acontecimentos de maneira contínua. Então, para a gente garantir essa análise dos acontecimentos, a gente utiliza um NTP para garantir a coerência dos relógios de um determinado conjunto de dispositivos. Então, supondo, por exemplo, que você tem lá servidor de e-mail, servidor web e um servidor FTP, e daí teve algum determinado incidente na sua rede. Você quer rastrear quando que o invasor acessou lá o seu sistema, e daí você vai ter que começar a verificar os logs de acesso. Mas se, por exemplo, o servidor FTP ele não tiver um relógio coerente com o servidor web, então, para você verificar, né, a ordem dos acontecimentos, é bastante complicado. Então, para a gente garantir a coerência dos relógios entre os dispositivos de rede, a gente configura o NTP em todos os dispositivos que a gente tem como importância a questão da hora correta. Bom, relacionando a questão do NTP com as escalas de tempo, né, o Daniel ele apresentou sobre a questão do tempo coordenado, o tempo atômico. O NTP ele sempre trabalha na escala de tempo UTC, né, que é o tempo coordenado universal. Então, quando a gente fala sobre o NTP, principalmente aqui no Brasil, né, que ele, em determinadas regiões sofre com o horário de verão, é bastante comum falar, não, eu tenho o NTP configurado na minha máquina, mas com a mudança do horário de verão, a minha máquina não atualizou corretamente. Então, algo que a gente tem que comentar aqui sobre essas escalas de tempo e o NTP, é que o NTP ele sempre trabalha na escala UTC. Então, quando a gente tem aplicação de fuso horário, como, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o padrão, o horário de Brasília, né, é o UTC-3. Mas quando está sob o horário de verão, muda para UTC-2. Quem trata essa questão da mudança de fuso horário, o NTP não mexe com isso. Ele somente trabalha com a escala de tempo do coordenado universal. Então, fuso horário fica a cargo do sistema operacional. Então, a gente tem que falar, né, como o Daniel apresentou, né, o tempo coordenado universal ele é diferente do tempo atômico internacional. Por quê, né? A gente tem lá, o tempo coordenado universal ele está relacionado também à questão da rotação da Terra, enquanto que o tempo atômico internacional ele depende somente da questão do átomo de césio. Então, o tempo atômico internacional, né, foi definido em 1967, que a terceira definição do segundo para o sistema internacional, dependendo do átomo de césio. E em 1971, né, o TAI foi definido como uma escala de tempo dos segundos em SI, sem interferência da rotação da Terra.
Só que a gente para pensar, né? O tempo atômico internacional, ele é calculado junto com o BIPM, né? que o Biro Internacional de Pesos e Medidas. Então, essa escala de tempo ela é calculada com mais de 400 relógios atômicos e tem participação de 50 laboratórios meteorológicos nacionais, como, por exemplo, o Observatório Nacional. O Observatório Nacional é uma instituição federal, né, daqui do Brasil, que é responsável pela chamada Hora Legal Brasileira. E o Observatório Nacional eles também contribuem para o cálculo desse tempo atômico, né? Bom, aqui ficou um pouco fora da proporção, mas o que acontece, né? O Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele verificou que essa questão do armazenamento correto, do metadado, de quando que as informações foram modificadas, registradas, era tão importante que daí eles determinaram essa recomendação do uso em todas as redes, né? Pelo menos da parte que presta serviços, utilizar o NTP para garantir a informação de tempo correta. Então, daí mostra, né, eles listaram os diversos motivos de por que utilizar NTP e também fomentaram a questão do sistema NTP-BR. Então, o sistema NTP-BR, ele é um sistema que é uma parceria de duas instituições, né, da Observatório Nacional, que, novamente, né, o Observatório Nacional é responsável pela chamada Hora Legal Brasileira. Então, ele que define o que viria a ser a hora que o Brasil está adotando. Enquanto que o NIC-BR, né, o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, que tem como objetivo melhorar a qualidade da internet no Brasil, nesse caso, da parceria do NTP-BR, ele fornece com os ativos computacionais. Então, o Observatório Nacional, eles nos cederam 4 relógios de Césio, e daí toda a parte computacional, quem cuida é o NIC. Então, temos 4 relógios de Césio distribuídos, né? Um em São Paulo, na sede do NIC, outro numa sala-cofre no STF, lá em Brasília, e mais 2, né? Um no próprio Observatório Nacional e um outro na Global Cross, né? atual Level 3, né? No Rio de Janeiro. Então, temos esses 4 relógios de Césio que são fornecidos pelo Observatório Nacional e mantidos por eles, enquanto que a parte computacional, o fornecimento da informação de tempo pela rede, né, pela internet, é mantido pelo NIC-BR. Então, o que acontece, né? Os servidores, os relógios de Césio, eles estão diretamente conectados a servidores que fornecem a informação de tempo via NTP. Então, cada relógio de Césio está ligado de 2 formas aos servidores NTPs. Um que viria a ser o áudio IRIG. O áudio IRIG é uma informação de tempo de qual que é o momento correto, né? Então, ele que faz a informação de sincronização do horário correto. E, além disso, né, só a informação do tempo, de qual que é o momento correto, não é o suficiente. A gente também precisa ter a informação da frequência correta. E essa frequência correta nos entregue através do sinal PPS, que é um pulso por segundo. Então, a partir do momento que o servidor NTP ele tem a informação da hora correta e a frequência correta, né, um pulso a cada segundo, com isso, os servidores NTP eles podem fornecer a Hora Legal Brasileira pela internet. Então, a nossa recomendação em todos os dispositivos de redes, dentro do possível, configure utilizando os 8 servidores NTP, né? Os 5 Stratum 1 e os 3 Stratum 2. Então, através desses 8 servidores NTP, se devidamente configurado na sua máquina, se por acaso tiver algum incidente na sua empresa ou em um serviço seu, você pode falar, pelo menos o log daqui do determinado incidente, ele está registrado com a Hora Legal Brasileira. Então, isso é uma informação bastante importante quando você for fazer análise das transações que ocorreram nos seus sistemas. Então, novamente, a gente fala que a escala de tempo do UTC é diferente do TAI. Mas por que eu estou falando sobre isso? Por quê? Porque o NTP ele utiliza o tempo coordenado universal. Mas se a gente parar para pensar, a fonte mais confiável de tempo é um relógio de Césio. Então, é um relógio atômico.
Então, como a gente tem como fonte de informação um relógio atômico, a gente tem que fazer o ajuste em relação ao deslocamento da Terra, a rotação, a translação. Então, daí a gente fala sobre a questão dos limites de horários. Bom, o usual seria a gente pensar, o segundo menor, né, é 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, e iria até qual segundo, né? A gente normalmente pensa, bom, um dia tem 24 horas. Então, como que a gente representa 24 horas? 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Só que, na prática, justamente, como tem essa questão do ajuste entre o UTC e o tempo atômico internacional, a gente tem essa inserção do segundo. Então, o que a maioria dos desenvolvedores de sistemas não percebem é que essa informação, apesar de parecer bastante coerente, não é o suficiente. Em sistemas computacionais, a gente tem que programar com a possibilidade da inserção do segundo adicional, do leap second, né, que seria o segundo 23 horas, 59 minutos e 60 segundos. Então, esse segundo adicional é o que quebra diversos sistemas computacionais. A maioria dos sistemas computacionais não estavam preparados para isso, né? Então, o leap second, ele é o segundo que pode ser inserido ou removido, mas até então tem sido inserido, né, para ajustar, né, o tempo coordenado universal junto com o tempo atômico internacional. Então, através dessa inserção do leap second, ele vai gerar esse segundo 23, 59, 60, que os desenvolvedores de sistemas não pensam que ele existe, então não estão preparados, né, para esse acontecimento. Bom, o que acontece? Na virada desse semestre para o próximo, então, dia 30 de junho de 2015, vamos ter a inserção do leap second. Então, dia 30 de junho de 2015, a gente vai ter o segundo 23, 59, 60 em UTC. Aqui no horário de Brasília, vai ocorrer às 20 horas, 59 minutos e 60 segundos. Então, entre dia 30 de junho e dia 1º de julho, pode vir a ter problemas em sistemas que a gente é usuário. Mas, principalmente, se a gente tiver que dar manutenção ou desenvolver esses sistemas. Então, a gente tem que estar preparado para esses casos. Bom, a gente tem aqui uma URL e também a cara, né, de como que funciona esse documento que vai anunciar a inserção do leap second. Então, temos aqui a URL e também o formato de como que viria a funcionar a inserção. E, no sistema do NTP, a gente também tem esse arquivo que o NIST publica, que vai dizer todas as inserções dos segundos. Então, a gente tem aqui que vai ser inserido, através do sistema do NTP, o segundo adicional da virada entre dia 30 de junho de 2015 e dia 1º de julho de 2015. Bom, então, basicamente, o problema do leap second é que os desenvolvedores de sistemas não testam o desconhecido segundo 23, 50, 59, 60. E daí, o que acontece é que a gente tem casos, né, de sistemas que quebraram ou ficaram muito lentos, né, como, por exemplo, né, a gente tem diversas instâncias do AWS, desse último leap second, eles ficaram com 100% de carga. Não só esses sistemas do AWS, como também o Java ele não estava preparado para o leap second, né? Então diversos frameworks que estavam baseados em Java acabaram sobrecarregando. E o Linux, a gente mostra que o Linux, mas não foi nesse leap second em específico, né? Foi numa versão antiga do kernel em 2008 que teve a quebra. Mas, como a gente sabe que não são todos os administradores de sistemas que atualizam o kernel, então a gente sabe que tem kernels antigos que estão com essa versão desatualizada e o leap second pode vir a gerar quebra no sistema, quebra ou lentidão do sistema. Bom, então a gente também pode comentar sobre a alternativa que o Google adotou, que seria o leap smear. Então, o leap smear, como que funcionaria, né? Eles, internamente, nos servidores do Google, eles têm servidores NTP modificados que não inserem esse segundo. Não inserindo esse segundo, não tem a possibilidade da quebra dos sistemas que não testam esse segundo, 23, 59 e 60. E eles diluem o segundo adicional ao longo do dia
do dia que vai ter a inserção do leap second. Só que essa solução é uma solução esperta, né? Tanto é que eles se gabam por essa solução técnica, né? Por essa gambiarra técnica, só que não resolve todas as situações. Porque a gente tem sistemas críticos que realmente precisariam ter o registro desse segundo adicional. E daí, por exemplo, se a gente tem sistemas financeiros, né, que eles estão sujeitos a essa questão, não podem fazer essa gambiarra técnica, porque tem essa questão de ser importante, né, o registro da hora correta que uma determinada transação ocorreu. Então, essa solução não é uma solução genérica, mas para a questão de infraestrutura do Google, ela é suficiente para resolver a situação. Bom, então a recomendação geral sobre o que pode ser feito em relação ao leap second se por acaso você cuida de sistemas, reproduza o seu sistema em ambientes de teste e force a inserção do leap second para verificar se os seus sistemas viriam a quebrar. Porque, pelo menos, você tendo a noção de que esse problema pode vir a acontecer, é algo que você precisa tomar cuidado, né? E se, por acaso, você mantém um sistema relativamente grande, tem que programar plantão para quem for cuidar, né, da parte operacional do seu sistema durante a inserção do leap second. Aqui a gente tem, né, um passo a passo, né, um algoritmo bem simples de como reproduzir, né, essa inserção do leap second. A gente coloca um ambiente de teste bastante próximo ao de produção, roda um serviço do NTP, utilizando como fonte somente o relógio local, e também fornece o arquivo de leap seconds. Dessa forma, o sistema ele vai perceber a inserção de leap second e daí vai inserir, pode vir a bugar os sistemas. Então, esse viria a ser o teste. Bom, ficou um pouco corrido, mas acredito que isso deve ter chamado a atenção de vocês em questão a como que os sistemas podem vir a quebrar por causa dessa inserção do leap second. Então, é algo que tem diversos administradores de sistemas que já passaram por esse problema. Oi, teste. E que... Oi. Oi, teste. Oi. E daí, precisa tomar cuidado no desenvolvimento de sistemas ou manutenção dos mesmos. Tudo bem? Oi. Bom, não sei se a gente vai ter tempo para pergunta. Não temos. Esgotou então. Bom, qualquer coisa, podem me chamar em particular, me chamar ou conversar com o Daniel a respeito, tudo bem? Pessoal, por favor, peço uma salva de palmas para o Alexandre e para o Daniel. O Daniel acho que fugiu. Cadê o Daniel? Tá lá. Então, se vocês tiverem dúvidas, peço, por favor, então procurar o Alexandre ou o Daniel, que devem estar por aqui mais uns 5 minutinhos. A gente vai começar a preparar, que a gente estourou um pouquinho o tempo, já são 3h30, já está no horário de começar a próxima sessão, que vai ser agora do Desafio IPv6. Então o Rodrigo vai vir aqui à frente, começar a preparar as coisas, a gente ainda tem os prêmios para preparar. E é isso. Se tiverem dúvidas sobre NTP, procurem o Alexandre, ou procurem o Daniel, ou me procurem até. Então, enquanto o Rodrigo vai chegando aqui, vai arrumando, essa próxima sessão não é uma palestra, né? Não é uma apresentação assim do começo ao fim. Vou só adiantando a explicação, aqui o Rodrigo vai dar todos os detalhes, mas o que a gente...